Boa noite a todos aí de casa. Nós desejamos que vocês estejam confortados com o nosso lugar aqui. Eita! Quero que vocês cantam conosco o hino Meu Pastor, que vocês possam confiar em Deus e entregar a vida de vocês na mão dele, hoje e sempre. Amém. Eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada
vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares e eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Azul, boa noite a todos vocês que estão conectados. Que alegria estarmos aqui em nossa quarta noite de bênçãos. E mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês. Queremos agradecer a cada igreja do nosso distrito também. Agradecer aqui a nossa equipe, né? A equipe técnica, a equipe de louvor, a cada um que está aqui para fazer dessa programação uma bênção. Que Deus possa estar conosco e continuar nos usando nessa noite. Exatamente. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui conosco, participando da nossa programação. A sua presença é muito importante para que nós consigamos fazer a vontade de Deus nesse momento, né? Ou então já aproveita, senta aí no seu sofá, fica bem confortável, pega aquela cobertinha, prepara aquele chocolate quente ou aquela cevada também, pega a sua Bíblia também, que é o mais importante, e se prepara que a programação de hoje está imperdível, né, Isa? E tá só começando, né, Guilherme? Tá só começando. E quero também mandar uma boa noite, um grande abraço para os nossos diretores de jovens, né? Eu e o Guilherme, que somos um deles, também o Gabriel, também o
Tem 2 Gabriel, né? O Rodrigo e a Meire também. Um grande abraço para todos vocês e os nossos associados também, né? Que nos ajudam e toda a nossa equipe que faz a gente prosseguir. Que Deus abençoe a todos e pedimos a vocês que estejam compartilhando a nossa live, compartilhando para que a mensagem possa alcançar mais corações nessa noite, né, Guilherme? Exatamente. Não se esqueça de compartilhar, porque quanto mais você compartilha, mais longe essa live pode estar chegando. Nessa semana a gente teve gente de todos os cantos do Brasil acompanhando a gente por aqui, então por isso que é importante vocês ajudarem a gente nessa parte. Mande para os seus amigos, para os seus familiares, todo mundo que você acha que pode ser alcançado na mensagem de hoje. E o que vai ter nessa programação de hoje? Tem muita coisa bacana, Guilherme, muita coisa legal. Teremos testemunhos, teremos muito louvor, oração, né? A mensagem especial com a nossa querida Maiara Costa, que está aí trazendo a mensagem todas as noites para nós. E também temos brinde, né, Guilherme? Você gosta de brinde? Eu adoro ganhar um brindezinho, hein? Não sei vocês aí de casa. E hoje, além dos brindes convencionais, vai ter coisa a mais aí, hein? A gente está preparando um desafio surpresa para você. Então fique ligado que a live de hoje está mais imperdível do que nunca, né? E quem está acompanhando a gente por aí já? Tem muita gente bonita aqui com a gente, viu? Como você falou, não tem gente só de São Paulo, não, viu? Tem gente de outros estados também. Tem gente da Bahia, Minas Gerais, Paraíba e muitos outros lugares. Queremos agradecer a presença desse povo aqui. Tem a Érica Lima, né? Ela que é a minha irmã, lá de Quixabeira, Bahia, nos assistindo. A Hilda que é de Minas Gerais, está aqui com a gente também. Temos também aqui o Augusto Oliveira, ele que é da igreja aí do São José. A Viviane Teodoro, a Maria Monfardini, a Vanessa Mendonça, do Miguel Badra, está conosco. Um abraço, Vanessa, Roberto, Julinha, um grande abraço para vocês. A Marta Cabral e muita gente. Quem mais está aí com você, Guilherme? Ó, já estou vendo cada vez chegando mais gente bonita aqui na live, hein? O Davi Firmo Alves acabou de falar que está conectado com a família do Gardenia Azul. Isso aí, Davi. O Arineu Alves Mendes Cunha também está aqui. O Carlos Alberto está assistindo com a gente. A Lúcia Glória. O Murilo Garcia também dando boa noite. A Alessandra Costa aqui do Recanto Mônica. A Pamela também, minha namorada, está acompanhando a gente. E tem muito mais pessoas chegando. Não para de chegar gente por aqui. Não mesmo, viu? Também uma boa noite, um grande abraço para Patrícia Silva, que está nos assistindo lá do Itaim. Ela e o seu esposo Evandro, também a Gabi. Um grande abraço, Pati. Fique conectada aí com a gente, que tem uma mensagem especial ao seu coração nessa noite. Exatamente. Olha quem já chegou por aqui também. A ganhadora de brindes, a Ariane, acabou de deixar a boa noite aqui pra gente. Fiquem espertos que se vocês não ficar, ela vai estar, hein? Que todo dia tá levando alguma coisa. Exatamente, hein, gente? Cuidado que a Ariane já está na live, senão hoje ela vai levar mais uma vez, né? Exatamente. Então vamos mandar um abraço também para a Ivani, que também ganhou ontem, né? E hoje nós teremos aí também mais 3 perguntinhas, então fique ligado. E pessoal, vou perguntar para vocês agora. Vocês vão deixar que as mesmas pessoas levem os brindes todos os dias? Vocês não vão se movimentar, não? Vamos participar, vamos ficar Guilherme. ativos, Hoje vamos lançar o desafio. A gente viu que Gardênia já ganhou, exatamente. Dona Benta já ganhou, São José e Marengo. Tá faltando as nossas igrejas, né? Vamos lançar esse desafio aí pro Miguel Badra e pro Recanto Mônica nessa noite, viu, gente? Que vocês possam estar aí levando nossos brindes de hoje. E vou mandar um abraço também pro Lucas Rodrigues, que está nos assistindo, a Sirlene Andrade, o Celso, também a Mariana, a Rafaela, a Gabi e a Isabela, que estão lá na sala conectados. Guilherme. O Edson Lacerda também trazendo uma boa noite aqui. Um grande abraço para ele, já está com a gente. Ele falou que ele está sempre ligado na live do Gardenia Azul, hein? Ele não fica de fora. E também acabou de chegar a Lúcia Glória, o Moisés Simão e o Carlos Fernandes também desejando a paz de Cristo para todos nós. Então, um grande abraço para vocês. Obrigado por estarem compartilhando essa live, obrigado por estarem acompanhando. E agora o que vamos ter, Isa?
Nós vamos cantar agora, louvar ao nosso Deus, né? O nosso louvor tema da Semana Jovem, que é o louvor Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele
todos. Você que está na sua casa, ou talvez no seu trabalho, chegou o momento de a gente conversar com Deus, pedir para que Ele continue em nossas vidas, abençoando essa semana, que é uma semana dedicada aos jovens, especialmente aos jovens, né, mas também a todos nós que estamos aqui, que estamos em casa ou no trabalho. Se você puder, tiver a oportunidade de fechar os olhos onde você estiver, me acompanhe, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor deu para cada um de nós, de um dia podermos estar também onde o Senhor está agora. Abençoe a vida de cada pessoa que está assistindo, seja na sua casa, no seu lar ou talvez no seu trabalho. Que o Senhor, Deus, possa fazer a diferença na vida de cada um de nós para melhor. Que possamos sair dessa semana melhor do que quando ela foi iniciada. Que bênçãos sejam derramadas na nossa vida em favor de cada um, principalmente daqueles que têm, Deus, algum pedido no coração, alguma causa que precisa ser alcançada, que o Senhor possa estar alcançando as pessoas, abençoando esses pedidos e respondendo às nossas orações. Nós sabemos, Deus, que vivemos num tempo onde o secularismo tem tomado cada vez mais conta de nossos jovens e muitas vezes tentando desviar a mente das tuas coisas. Por isso, Deus, nós pedimos a tua ajuda, principalmente nessa semana, que os jovens da tua casa, da tua igreja, e também aqueles que não são, mas estão assistindo, possam ser tocados por ti, pelo teu Espírito Santo, porque nós sabemos que todo o nosso trabalho aqui, ele é em vão, Deus, se o Senhor não estiver à frente dele. Por isso nós te pedimos e rogamos a tua presença em cada família, em cada lar, em cada coração que está acompanhando essa semana. Abençoe a pregadora que tem feito com maestria, Deus, a explanação da tua palavra durante essa semana. Que ela mais uma vez consiga alcançar os nossos corações através do teu Espírito. Abençoe a cada um que está aqui na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou o momento esperado da noite, né? O momento dos brindes. A Alessandra já está conosco aqui para lançar aquelas perguntinhas. E você, já está ligado aí? Pois é, chegou a hora, Alessandra, é contigo. Uma boa noite a todos, boa noite, distrito. Quero mandar aqui um abraço especial para minha sobrinha que está assistindo, que está nos assistindo de Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, Sofia, à nossa live. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. É uma charada. Eu vou até descer aqui. Vamos lá. Preparem-se. Quem cantou para que se cumprisse uma profecia? Pergunta lançada. Olha aí, eu quero ver, hein, quem vai ser o mais rápido hoje. E lembrando que ontem na live eu vi algumas pessoas reclamando que comentaram e não ganharam. Mas só ganha quem responder a pergunta primeiro. Não adianta você responder depois que várias pessoas tiverem respondido. Então vamos lá. E os prêmios de hoje vêm diretamente da TV Novo Tempo. Olha só, uma caneta de ferro aqui mais pesada que tudo. Coisa boa mesmo, bordada com couro, coisa chique, gravado Novo Tempo em espanhol. Quero ver. Vou mostrar aqui pertinho da câmera para você ficar com mais vontade ainda. Olha só que coisa fina, hein? Se você quer ganhar uma dessa daqui, tem que ser rápido, porque hoje os prêmios aqui estão de primeira qualidade. Então vamos lá, vamos lá. E além disso, também tem uma agenda. Olha só, a agenda também da Novo Tempo, bordada no mais fino detalhe aqui. Então, para você ganhar, tem que ser rápido e responder a pergunta antes dos outros, hein? Não perca tempo, vamos lá. Isso mesmo, Guilherme. Será que o pessoal já está respondendo aqui? Vamos ver se já pintou o ganhador. Já sim. E a ganhadora é a Marta Cabral, que ela respondeu a resposta correta, que é Galo. O Galo cantou para que a profecia se cumprisse.
Então, qual que foi a pergunta mesmo, Lê? E a resposta, para que não fique dúvida? Quem cantou para se cumprisse uma profecia? A resposta correta é o galo, que está lá em Marcos 14:72. Então, a Marta do Gardner está levando aí uma caneta linda. Até eu queria uma dessa, viu, Marta? Da Novo Tempo. Olha que maravilha, hein? O Gabriel vai estar levando aí para você. Gabriel já está vibrando ali, hein? Vamos à próxima questão dessa noite. Fiquem atentos aí. Gardenia Azul já levou, hein? Vamos Verdade. ficar espertos. Cadê o Badra? Cadê as outras igrejas? Recanto Mônica, vocês estão decepcionando. Vamos lá. Não ganhou nada. Eu acredito na minha igreja, viu, Guilherme? Eu acredito na minha igreja. Vamos lá. Vamos lá. Quais as profissões dos dois personagens principais da pregação de ontem? Olha. Ó, interessante, hein? Vamos ver se o pessoal estava ligado na mensagem de ontem, né? Chegou a hora, hein? Chegou a hora de vocês provarem. Vocês lembram que ontem a pregação foi voltada em dois personagens principais, hein? Eu quero que vocês digam quem são os personagens e o que eles faziam, quais as profissões deles. Olha o que você vai levar. Olha que linda essa agenda. Esse é o brinde para quem responder agora. Eu quero saber as profissões dele. É para falar o nome do personagem e a profissão. Por exemplo, falar o João é motorista de Uber, o Pedro é entregador iFood. Qual será que é a profissão dos personagens de ontem aqui? Só lembrando que quem está presente aqui não valem, tá? Porque já foi explicado isso, tá, Tem gente? que colocar o nome dos personagens e o que eles eram. Vamos lá. O povo está colocando só o nome, mas não é só o nome, pessoal. É para falar o que eles faziam. Exatamente. Já temos aqui, ó, e vem lá do Miguel Badra, hein, Alessandra? Olha aí. Olha lá, quem será? O Moisés. O Moisés é o... Ele deu a resposta correta, que era lavrador e pastor de ovelhas. Muito bem, Moisés, está correto. Muito bem, irmão Moisés. Eu falei que acreditava na minha igreja, né? O Moisés, vou estar te entregando aí o brinde da noite. Um abraço, Moisés, um abraço para Kelly. Gente, então, muito obrigado a todos que participaram. Esse foi o nosso momento dos brindes. Muito obrigado a todos que participaram. Esse foi o nosso momento dos brindes. Não fique triste, porque se você não ganhou hoje, você pode ganhar amanhã. Então, até amanhã que vamos ter mais momentos como esse. E fique ligado que a live só está começando. Uma boa noite a Oi, meu nome é Ariane e hoje eu vim aqui contar meu testemunho. Há 2 anos atrás, a nossa igreja estava com um projeto de levar DVDs e livros para a comunidade. Em um sábado específico, estava um sol muito forte e eu estava bem cansada, a semana tinha sido bem puxada no trabalho e eu não estava nem um pouco com vontade de ir, mas o Espírito Santo me incomodou bastante e disse para mim, filha, hoje eu preciso de você. Eu cedi a voz de Deus, fui para a igreja, né? Nós saímos ali um pequeno grupo de pessoas, eu e minha dupla começamos numa rua, né? Ali a bater nas casas e nós fomos muito mal atendidas em algumas, outras pessoas nem quiseram nos receber, mas em uma delas uma senhora saiu e nos deu bastante atenção, recebeu ali o kit, nós fizemos uma oração e fomos embora. E eu confesso, eu voltei bem chateada aquele dia para casa, porque eu tinha sentido que eu tinha ido apenas perder meu tempo, porque pouquíssimas pessoas nos atenderam. Mas algumas semanas se passaram e nós voltamos naquelas mesmas casas que tinham nos recebido para saber se as pessoas tinham gostado do material, se elas gostariam de receber visitas em suas casas. E quando nós batemos, né, no portão daquela senhora, ela nos recebeu com um semblante muito diferente. E antes que nós pudéssemos falar qualquer coisa, ela disse assim, filhas, eu queria agradecer vocês. Aquele dia eu estava com um pouco de pressa e deixei o presente em cima da mesa. Meu esposo viu o DVD e acreditou que era um DVD de música e colocou para tocar. Quando ele percebeu que era um estudo bíblico, ele sentou no sofá com a Bíblia na mão e ele assistiu todos os estudos naquele mesmo dia. Um dia depois, ele sofreu um infarto e morreu. E eu queria agradecer vocês porque eu sei que Deus usou as duas para levar uma última mensagem de esperança e que ele pudesse ter uma última oportunidade de entregar a vida dele para Deus.
Na hora eu fiquei sem palavras, abracei, testei meus sentimentos e eu fui embora para casa muito pensativa e aprendi uma lição muito importante nesse dia. Que o nosso trabalho é nos manter disponíveis para pregar o Evangelho. Assim como o semeador, o que a gente tem que fazer é sair semeando a palavra de Deus onde quer que a gente vá. Porque a colheita, ela pertence ao Espírito Santo. É Ele que faz esse trabalho. E eu não sei se esse senhor aceitou ou não a Jesus, e se ele morreu ou não, né, salvo. Mas eu sei que Deus deu a última oportunidade para que ele pudesse entregar ali a sua vida a Ele. E que nós possamos sempre nos manter disponíveis para fazer o trabalho de Deus. É isso. Querido, você que assistiu aí esse testemunho, que testemunho maravilhoso. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus nos usa. Hoje eu quero colocar você nas mãos de Deus, quero colocar os seus pedidos nas mãos de Deus, mas eu quero colocar aqui um desafio também para você. Se coloque nas mãos de Deus para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus para as pessoas. Há muitas pessoas precisando ouvir a voz de Deus, conhecer a respeito de Jesus, do Salvador, das verdades bíblicas. Querido, eu quero nesse momento orar e pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos entregar todas essas questões nas nossas mãos. Se tiver alguém nas mãos de Deus, se tiver alguém que está no seu coração, alguém que você gostaria muito que conhecesse a Jesus da forma como você conhece, nesse momento nós vamos colocar essa pessoa que está no seu coração aí nas mãos de Deus, tá certo? Se você quiser compartilhar conosco, colocar aí também o nome dessa pessoa nos comentários, fique bastante à vontade. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, que testemunho maravilhoso nós escutamos agora, da palavra que chegou ao coração de uma pessoa antes dessa pessoa descansar. Há muitas pessoas, ó Deus, espalhadas por este mundo, carentes da Tua palavra, da Tua verdade, desejosas de conhecer um pouco mais, ó Pai, as verdades bíblicas. Senhor, nos faça encontrar com essas pessoas, de alguma forma, e que possamos testemunhar, através de um folheto, da entrega de um livro, de um comentário, de uma conversa, mas que possamos ali, Senhor, de alguma forma, fazer com que essas pessoas tenham o conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, há neste momento pessoas com o seu coração apertado porque tem um amigo, um parente, alguém que ele ama muito, longe dos teus caminhos. Pai, eu peço que o Senhor venha visitar essas pessoas, que o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas, para que elas possam voltar para os teus braços de amor. Meu Deus, nesse momento também quero aqui pedir mais uma vez que o Senhor venha usar a Maiara, que o Senhor venha conduzir mais uma vez a palavra, ó Pai, o sermão de hoje, e que o Senhor venha conduzir a Tua serva, e que ela, mais uma vez, iluminada pelo Teu Santo Espírito, consiga atingir aqui os nossos corações. Meu Deus, nós clamamos a Ti e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua
tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória a ti, teu é o poder pra sempre, pra sempre. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Boa noite. Que bom que você está aí do outro lado aqui da telinha, podendo acompanhar esse culto que está sendo prestado aqui em honra e glória ao nome do nosso Deus. É uma grande alegria poder estar com vocês aqui novamente nessa noite para juntos nós louvarmos e bendizemos o nome do nosso Senhor, refletirmos um pouquinho mais na sua palavra, refletirmos um pouquinho mais sobre a vida que tem que ser tudo por Ele. Nós estamos estudando esse assunto, né, desde o domingo. Começamos ali falando, né, sobre os planos e os propósitos de Deus para a vida dos seres humanos. E fomos entendendo um pouquinho mais a fundo, né, um pouquinho mais a cada dia, o que representa ter uma vida que é para a glória de Deus. Eu espero que você esteja bem, que você esteja com saúde. Se porventura também você não estiver, que você possa estar se cuidando direitinho, possa estar tomando todos os devidos cuidados, as devidas precauções, e que a graça e a paz de Jesus possa inundar o seu coração aí aonde você estiver. Tá bom? Nós aqui da igreja, né, tem ainda algumas pessoas aqui, né, que fazem parte da equipe que está viabilizando essa transmissão para você. Nós desejamos para você uma ótima noite. Eu sei que está fria, né, essa noite, uma noite bem fria, pelo menos onde nós estamos aqui, mas que o Espírito Santo possa vir a aquecer os nossos corações, o nosso coração através da palavra que Ele vem nos dar nessa noite.
E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões sobre uma vida que é para ser para a honra e glória de Deus. E hoje eu queria ir com vocês, avançar um pouquinho com vocês para um outro texto que está dentro de Gênesis. É o texto que está lá no capítulo 12. É uma história bem conhecida, é um personagem bem conhecido, mas que eu gostaria de refletir com vocês hoje, nessa noite, sobre o que esse personagem pode nos ensinar sobre o que é ter uma vida para a glória de Deus. Eu queria muito ir com vocês capítulo a capítulo, verso a verso, mas infelizmente não dá tempo de nós fazermos esse estudo num curto período de tempo, né, que é o que temos aqui, apenas alguns minutos, né, para podermos refletir sobre uma porção da Escritura. Só para recapitular, ontem nós conversamos um pouco sobre Caim, né, sobre o capítulo 4, sobre as expectativas que havia sobre Caim, qual era a esperança que os pais carregavam sobre esse filho, e o que foi que na verdade aconteceu e quais foram as decisões que ele tomou. Né, um menino que nasceu com a expectativa de que nele se cumprisse a promessa messiânica feita aos mesmos pais antes deles saírem ali, né, da região do Éden. Quando esse menino nasceu, cresceu e viveu, ele tomou outras decisões para a sua vida, e nós sabemos que uma das decisões que ele tomou foi sair ali, né? Ele saiu da presença de Deus e ele foi habitar numa outra terra, foi habitar num outro lugar. Depois ele constituiu a sua família, e quando você vai ler sobre a família de Caim no restante do capítulo 4 ali, que é a primeira genealogia que nós encontramos registradas na Bíblia, nós vamos ver que os descendentes de Caim tomaram praticamente a mesma decisão do que, né, o seu patriarca principal ali. E quando você lê ali a genealogia de Caim no capítulo 4, você tem, de todos os descendentes de Caim, você tem um que é o principal, né? Você tem um que se chama Lameque, e você percebe como Lameque era alguém promíscuo, como Lameque era alguém extremamente violento, e como Lameque, ele também foi um homicida, mas os homicídios dele foram tão grandes ou tão piores quanto os homicídios ali, ou o homicídio ali, né, no caso cometido por Caim. Então você observa uma coisa interessante, que a história de Caim, na verdade, ela vai continuar sendo contada aqui na Bíblia através da vida dos seus filhos ou através da vida dos seus descendentes. Quando você vai para o capítulo 5, você encontra uma outra genealogia, que é a genealogia de Adão, e aqui também a vida de Adão ela vai ser contada através também dos seus filhos, através dos seus descendentes. Pode ser que eu esteja falando nessa noite para alguém que odeia, detesta a genealogia. Se você é um desses, manifeste-se aí, coloque um joinha, ou coloque um coraçãozinho, ou curta, faça alguma coisa aí no Face, manifeste-se. Saiba que você não é o único, você não está sozinho nesse sentimento de repulsa. Tem muita gente que não gosta das genealogias porque geralmente não entendem qual é a proposta e por que existe tal ou tais genealogias na Escritura, na Bíblia, né? Agora, se você é alguém que gosta de genealogia, compartilhe aí também. Coloque, eu gosto da genealogia por causa disso, disso e disso. Coloca qual é a genealogia que você mais gosta na Bíblia, se você for alguém que gosta de genealogia, né? Dentro do livro de Gênesis você vai encontrar pelo menos 4 divisões, né? E você vai encontrar muitas narrativas e algumas genealogias intercalando aí com essas narrativas. Isso significa que, dependendo da personagem que vai estar sendo descrita aqui, a história dela vai ser contada através de uma narrativa. Ou que a história dela vai ser contada através de uma genealogia. Em Adão nós temos narrativa, mas nós temos também a genealogia. A vida e a história de Adão vai ser contada através dos seus descendentes. E uma coisa muito interessante que a gente observa aqui no capítulo 5 de Gênesis, só um resumo, não dá para fazer um estudo aprofundado sobre isso, é só para a gente poder entender o contexto até chegarmos ao capítulo 12, né? Vai ser de uma forma bem resumidinha mesmo.
é que no capítulo 5 a gente tem uma forma das frases estarem construídas. Por exemplo, o verso 3 do capítulo 5 de Gênesis diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E ele deu o nome desse filho de Sete. E aí o verso 4 diz: depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Se você continuar lendo o capítulo 5, você vai perceber que essa mesma forma de escrever, que essa mesma forma de se expressar, ela vai se repetir por muitas vezes dentro dessa genealogia. E fulano de tal teve X filho, viveu tantos anos, teve filhos e filhas, depois viveu mais X anos e morreu. E isso você vai encontrar repetidamente dentro da genealogia, salvo duas exceções. A primeira exceção é Enoque, porque o texto bíblico no verso 21 vai dizer que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Só que depois não vai dizer assim que Enoque, depois que teve Metusalém, ou Matusalém, como deve estar em muitas Bíblias, viveu X anos e teve filhos e filhas, depois viveu mais X anos e morreu. Não é isso que você encontra. Em Enoque você encontra uma quebra desse padrão, porque em Enoque, depois que ele tem Metusalém, o texto bíblico diz que Enoque andou com Deus e depois viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E vai dizer que todos os dias de Enoque foram 365 anos. E depois não vai dizer que Enoque morreu. Vai dizer que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Então você tem uma quebra do padrão. E isso estabelece um ponto interessante. Qual é a diferença que existe entre viver e andar com Deus? Essa é a primeira quebra de padrão que você vai encontrar no texto. Depois, você vai entrar aqui na questão de Metusalém, que Metusalém vive 187 anos e ele gera um filho chamado Lameque. E depois que ele gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Então você tem um padrão, uma repetição sendo estabelecida no texto. A primeira quebra dessa repetição é com Enoque, para poder promover uma reflexão entre o que é viver e o que é andar com Deus, certo? E depois que você passa de Metusalém, vai vir uma outra sequência que vai quebrar o padrão repetitivo da genealogia. Quando você chega aqui no verso 28, diz que Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja que interessante. Desde que a promessa messiânica havia sido feita para Adão e Eva, a expectativa é que o Messias viesse nas próximas descendências, a começar de Eva. Como não foi o que aconteceu com Eva, a expectativa foi passando de geração em geração. Quando chega a vez de Lameque ter os seus filhos, o texto bíblico diz que ele tem Noé. E o nome Noé carrega um significado, aquele que vai nos trazer descanso. Por isso que o nome Noé, ele vem de um verbo hebraico que significa exatamente descanso. Não é por coincidência que é o mesmo verbo hebraico que vai ser encontrado em relação ao sábado, em Êxodo capítulo 20, verso 8. Então, a expectativa de Lameque é que o seu filho fosse o Messias prometido. Mal sabia ele que, na verdade, o seu filho, na geração do seu filho, seria a geração em que haveria sim um descanso, mas não seria o descanso do Messias, mas seria o descanso que a terra teria do pecado, por causa depois das coisas que vão acontecer na sequência da história. A gente sabe que no capítulo 6 vai ser narrado a condição do ser humano nos dias de Noé. Não dá tempo de abordar esse texto, ele é incrível, ele é muito profundo,
A gente pode, quem sabe, fazer uma abordagem em algum outro momento sobre ele, mas a condição da terra naquela época não era boa, estava extremamente corrompida por diversos motivos, e ali é anunciado a vinda de um dilúvio para poder trazer o descanso, que, na verdade, nem é o descanso que a terra precisava, mas era um descanso para o próprio Deus. Isso é o que vai narrar o capítulo 6 de Gênesis. E é em Gênesis que vai dizer que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Isso representa que Noé, na verdade, recebeu ali a graça do Senhor na sua vida. E, mais uma vez, a história do pai vai ser contada através da vida dos seus filhos. Então, a genealogia ela tem essas duas propostas: despertar reflexões e a vida do pai ser contada através da vida dos filhos. Então, quanto mais nomes você encontrar numa genealogia, mais informações sobre aquele patriarca principal é o que você vai ter. Fazendo um contraponto entre as duas genealogias que existem no capítulo 4 e no capítulo 5, a gente descobre que, ao invés de seguir o exemplo da descendência de Sete, a raça humana decide seguir o exemplo da descendência de Caim. Ao invés de ter como modelo Enoque, que andava com Deus, a humanidade escolheu ter como modelo Lameque, aquele descendente primeiro lá de Caim, que resolveu andar longe da vontade de Deus, fazendo e seguindo a sua própria vontade, sendo para si mesmo um Deus nessa terra. Quando a gente lê os capítulos 7 e 8 de Gênesis, a gente vê que o dilúvio realmente vem, e o interessante é que o dilúvio ele deixa o planeta Terra no mesmo estado que o planeta Terra estava antes de Deus vir até aqui para poder dar forma e vazio àquilo que estava sem forma e vazio. O planeta volta a ficar envolto de águas, coberto de trevas. De novo, a Terra volta para a condição original em que ela se encontrava, com algumas diferenças. E o mais interessante é que quando as águas do dilúvio baixam, porque diz que Deus ele age, né? Ele se lembrou de Noé, ele agiu, né? E as águas do dilúvio baixaram. Quando Deus ele chama a família de Noé, ele dá para Noé e a sua família a mesma bênção que havia sido dada para Adão e Eva. Ele dá também o mesmo mandamento que havia sido dado para Adão e para Eva: crescei, multiplicai, sede fecundos e enchei a terra. Então, é como se Deus quisesse novamente refazer a criação, só que agora a partir da família de Noé. E aí, quando você continua lendo, você chega no capítulo 10, você vai ter a genealogia dos filhos, dos descendentes, né? Dos filhos de Noé, e você vai perceber que uma daquelas linhagens, uma daquelas descendências, se desvia e vai viver numa terra chamada Babel, que ficava na terra de Sinar, e ali os planos que esses descendentes de Noé tiveram eram planos totalmente contrários à vontade de Deus. Eles não quiseram seguir o mandamento que Deus havia dado, e aí você tem, mais uma vez, alguns seres humanos querendo se colocar como o próprio Deus da sua vida. De novo eu digo, seria muito legal se nós pudéssemos ir verso a verso, bem devagarzinho, mas é só um resumo. Depois você pode ler na sua casa com mais calma, né? Com muita atenção, prestando atenção aos detalhes, prestando atenção às repetições, porque eles são extremamente importantes. O texto bíblico, gente, ele é totalmente intencional. Então, quando ele menciona uma informação, quando ele dá um detalhe, quando ele descreve uma coisa, é com intenção que ele faz isso, é com intencionalidade. Não é à toa, não é por um acaso, não é por pobreza de vocabulário, mas o texto bíblico é um texto bíblico muito intencional. Resumidamente, né, eu tentei aqui resumir pelo menos uns 5, 6 capítulos aqui antes de chegar no 12, porque é importante agora nós entendermos o porquê do chamado dessa pessoa que vai aparecer na narrativa agora. Então vamos para Gênesis capítulo 12, nós vamos ler aí os versos 1 a 9,
e vamos ver quais são as reflexões que nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, o texto diz assim: O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Bom, temos aqui, no início do capítulo 12, a aparição de um dos personagens mais famosos da Bíblia e a aparição também de um dos patriarcas mais respeitados, não apenas pelo povo de Deus no passado, mas também pelo povo de Deus na atualidade. Nós temos aqui o surgimento, né, de Abrão, que mais tarde vai ser conhecido como Abraão, porque existe ali uma mudança, né, no seu nome. Só para nós conhecermos um pouquinho sobre quem é Abrão, nós vamos voltar aqui para Gênesis capítulo 11, e nós vamos fazer a leitura dos versos 24 em diante, para nós podermos conhecer um pouquinho a respeito de Abrão, ok? Só para nós entendermos bem, né, essa narrativa, lá no verso 10 do capítulo 11 de Gênesis, nós temos aqui os descendentes de Sem, né, que era um dos filhos de Noé. E aí o verso 10 vai dizer assim, de Gênesis 11, são estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. E aí depois vai começar a descrever quem é a descendência de Sem, a partir de Arfaxade até chegar ali no final. Quando nós chegamos no verso 24 de Gênesis 11, diz o seguinte, ou melhor, no verso 22, diz assim, Serugue viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. E são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. Olha que interessante. Nós descobrimos aqui em Gênesis capítulo 11 que o nosso personagem central de hoje, ele era um descendente de Sem. Isso significa que ele era um semita. Nós descobrimos aqui o nome do seu pai, descobrimos aqui também o nome dos seus irmãos. E descobrimos que o lugar onde ele viveu e cresceu, né? Nasceu, cresceu e viveu por boa parte da sua vida, é uma terra chamada Ur dos Caldeus. No verso 29 vai dizer que Abrão e Naor se casaram, tomaram para si mulheres. E diz que a mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscá. Só que aqui no verso 30 diz que Sarai, ela era estéril. E aí eu quero trazer para você uma curiosidade bem legal, pelo menos eu acho, porque eu gosto muito dessas coisas, dessas nuances que a gente encontra na leitura do texto bíblico, é que Abrão aqui ele pode ser considerado o primeiro patriarca. Sendo assim, Sarai, a primeira matriarca. E aí depois você vai tendo as outras matriarcas, né? Você tem Sarai, depois de Sarai você tem Rebeca, aí vem Raquel e Lia, se eu não me engano, é essa a sequência das matriarcas. E uma coisa que não é coincidência, é que todas elas foram estéreis, ou eram estéreis. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque da semente deles é que viria a semente do Messias. E é interessante essas mulheres serem estéreis, porque mesmo dependendo de um homem para poder engravidar, elas só poderiam engravidar se fosse através da bênção de Deus, abrindo ali a madre delas, que é o que a gente vai encontrar na Bíblia.
Então você pode reparar que de Sarai, Rebeca, Raquel e Lia, elas eram estéreis. E aí quando você chega em Maria, é interessante que ela não era estéril, mas também não teve a ajuda de um homem para poder engravidar, porque a sua gestação veio diretamente da ação, né, de Deus na vida dela, mostrando assim que o Messias ele não dependia necessariamente, né, de uma concepção para nascer. Eles precisavam era confiar que Deus é quem cumpriria a promessa e não o ser humano é quem cumpriria essa promessa. Então aqui você tem Abrão, e aqui fala da sua esposa, fala do lugar onde ele viveu, fala do nome do seu irmão, fala de qual dos filhos de Noé ele era descendente, e diz que pelo fato dele não ter filhos, né, porque a sua esposa era estéril, morava com ele um sobrinho, né, que se chamava Ló, que era filho, né, de Arã, filho de seu filho, né, e diz que estava todo mundo vivendo junto ali em Ur dos Caldeus. O texto bíblico também vai apresentar para nós um servo de Abraão, que ele considerava como filho, que era chamado de o Damasceno Eliezer, né? Então, nós temos aqui todas essas informações, e aí o capítulo 12 vai abrir falando sobre Abrão, dizendo que num determinado momento de sua vida, Deus apareceu para ele e disse que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e ir para uma terra que nem tinha sido mostrada para ele ainda. A gente lê as histórias na Bíblia, para a gente é muito legal, é muito divertido, são exemplos de fé, né? Inclusive a gente chama Abrão, né? Abrão é considerado ali o pai da fé, mas era uma situação assim meio diferente, né? Para nós talvez estranha. Porque hoje em dia, eu sei que é o sonho de muito adolescente. Não vejo a hora de fazer 18 anos. Você não sabe de nada, inocente, né? Se você está falando isso, quando você completar 18 anos, você vai ver que divertido que é ter 18 anos, né? Vocês estão rindo aqui, vocês sabem o que eu estou falando, né? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? O sonho dos adolescentes é fazer 18 anos, né? Por quê? Porque vai tirar carta, porque vai conquistar a independência. Você vai. Mas pode ser que demore um pouco, né? Eu vou falar para você a mesma coisa que falaram para mim quando eu fiz 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos, meus amigos de escola falaram assim, agora você pode ser presa. Falei, muito legal, é bem motivador saber disso, né? Muito bom. Realmente era tudo que eu estava precisando ouvir nesse momento, né? Então, aqui, por que eu estou falando isso? Porque, para muitos de nós que estamos aqui, talvez o sonho, né, o maior sonho que tenha é sair de casa, é se independer dos pais. E para o nosso contexto cultural, não tem problema nenhum você ir morar sozinho. Se você fosse americano ou estivesse vivendo na América, né, na América, com determinada idade, se o garoto ou a garota já não procurar o seu rumo, já não fica muito bem visto. Com 30, 35, 37 anos de idade, ainda morando com os pais. Isso em outros países não é muito bem visto. Não é um bom sinal. Só que aqui no contexto bíblico é diferente. A casa do pai, a parentela representa segurança, estabilidade. Então você sair da casa do seu pai, sair da sua terra e do meio da sua parentela, representava que você estava rechaçando toda a estabilidade, toda a segurança que a casa do pai oferecia. Lembra da parábola dos dois filhos, lá em Lucas capítulo 15, do filho pródigo? Por que o filho pródigo, quando volta para casa na historinha, ele volta com todo o discursinho montado? E ele volta com aquelas palavras ensaiadas. Porque era assim que ele seria recebido de volta, se o pai recebesse aquele filho de volta. Porque dentro daquele contexto cultural, era inadmissível um filho fazer aquilo com o pai. Então, quando alguém rechaçava o ninho, vamos dizer assim, ele não seria mais bem-vindo de volta naquela terra. Quando alguém era expulso de casa também, por exemplo, ele também não seria bem-vindo de volta em casa ou bem-vindo de volta naquela terra. Só uma curiosidade para vocês. Sabe Jesus?
Não, Jesus você sabe, né? Acho que é difícil talvez ter alguém que não conheça ele, né? Pelo menos de ouvir falar, né? Quando você lê os evangelhos, Mateus capítulo 4 principalmente, tem um texto lá em Mateus 4 que diz assim, se eu não me engano está ali nos versos 22 ou 23, diz que Jesus ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Tudo bem, na nossa Bíblia, o que dá a entender quando alguém saiu? Ele resolveu que estava na hora de sair e saiu. Só que quando você vai para o texto no original ali, em grego, é muito sério esse termo saiu, porque a palavra sair ali, ela pode dar o seguinte sentido também. Não que ele tenha saído por livre e espontânea vontade, mas que ele tenha sido posto para fora. E por não ter mais onde viver ou morar em Nazaré, ele fixa a residência em Cafarnaum. Aí quando você continua lendo os evangelhos, você descobre que ele tinha parentes em Cafarnaum. E é na casa desses parentes que ele vai habitar, que ele vai fixar a residência. Por quê? Porque ele não tem mais para onde voltar. Aí quando ele volta para Nazaré e ele vai pregar na sinagoga, o que acontece? Você sabe o que acontece. Leia lá em Lucas 4, a partir do verso 13. Quando ele volta para a cidade dele, ele não é bem recebido. E ainda a parentela tenta jogar ele ribanceira abaixo. É o que acontece com a experiência de Jesus. Então, alguém sair de casa não era uma boa coisa para aquele contexto. E aqui Deus aparece para Abrão e diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Abrão podia virar para Deus e falar assim, ok, mas para onde você quer que eu vá? O texto não diz isso. O texto diz apenas que Deus apareceu e disse a ele, saia e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Perceba, Deus não tinha mostrado a terra para ele antes. Deus ainda iria mostrar para ele para onde ele deveria ir. A segunda coisa que Deus fala para Abrão é o que está no verso 2 e diz assim, farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o nome, seja uma bênção. Então veja que coisa interessante. Como é que o nome de alguém era engrandecido naquela época? Lembra ontem quando eu falei de Caim e Abel? E que no texto em original em hebraico, lá Gênesis 4, verso 10, na nossa Bíblia está assim, né? Que Deus pergunta para Caim, o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. E aí eu comentei com vocês que no texto original em hebraico, a palavra sangue está no plural. A voz dos sangues do seu irmão clama a mim desde a terra. Por quê? Porque quando Abel foi morto por Caim, não foi apenas Abel quem Caim matou, mas foi toda a descendência dele. Foi toda a linhagem que viria dele. E aí, o que acontece com o nome de Abel depois que ele morre? Ele some. Ele não é mais chamado de Abel, ele é apenas lembrado como o irmão de Caim. O teu irmão, o teu irmão, o teu irmão. Então, como é que o nome de alguém era engrandecido naquela época? Através dos seus descendentes, através da sua linhagem. Só que como que Abrão poderia ter o nome dele engrandecido, sendo que ele não tinha filhos porque a sua esposa era estéril? Então, são duas coisas que Deus fala para Abrão aqui que são aparentemente e inicialmente falando complicadas. Primeiro, manda ele sair da estabilidade e da segurança da sua família para ir para um lugar que ele ainda nem sabia onde. E depois diz que ele seria uma grande nação quando que ele nem podia ter filhos porque a esposa era estéril. E aí Deus ele faz um convite para Abrão. Ele quer que Abrão seja uma bênção. A palavra bênção, ela significa, ela representa uma coisa boa. Então, o plano de Deus para a vida de Abrão é que Abrão fosse uma coisa boa. Que Abrão fosse uma coisa boa em qualquer lugar aonde ele, Abrão, estivesse. O texto no verso 3 diz que Deus abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria aquele que o amaldiçoasse. E no 3 ele diz que em Abrão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Abrão deveria ser uma bênção, deveria ser uma coisa boa para todas as pessoas. Não apenas para quem era a sua família,
mas para todo e qualquer tipo de pessoas que entrassem em contato com ele e que, através dele, essa bênção alcançaria todas as famílias da terra, incluindo a minha casa e a sua casa, a minha família e a sua família. E aí, vocês acham que Abrão foi ou não foi? Se você for para o verso 4, vai dizer assim: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E diz o texto bíblico no verso 4 que Ló foi com ele. Ou seja, ele não foi sozinho, Ló foi com ele. O verso continua dizendo que quando isso aconteceu com Abrão, Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos. Você pode pensar assim, já era um homem casado, já era um homem estabilizado na vida. E recebe essa tremenda proposta, essa tremenda mudança. E aí o verso continua dizendo que Abrão ele saiu, e com ele também foi a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, ou seja, servos. E diz que eles partiram, né, para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E o verso 7 diz que o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. É muito legal essa história de Abrão aqui, gente, porque se vocês observarem bem, e se nós continuássemos lendo até o finalzinho ali, que é até o verso 20, nós vamos perceber que não houve diálogo entre Abrão e Deus. O que houve foi Deus falando e Abrão ouvindo e obedecendo. Ouvindo e obedecendo. Ele não questiona para onde ele iria, ele não questiona quanto tempo levaria para a promessa de uma descendência se cumprir. E uma coisa muito engraçada no texto é que Abrão vai começar a fazer perguntas para Deus só lá para o capítulo 15. Que aí Abrão vai fazer algumas perguntas para Deus. Então entenda que viver para a glória de Deus, ela é uma vida que desafia a gente. Nem sempre nós vamos receber respostas, nem sempre nós vamos ter garantias, mas uma coisa é certa: quem escolhe viver para a glória de Deus vai ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Não vai receber bênçãos e canalizar as bênçãos para si, mas vai ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Perceba que Abraão, né, seria abençoado para poder abençoar outras pessoas. Então, aquele que vive, né, que escolhe viver para a glória de Deus, a sua vida é uma vida que é abençoada para poder abençoar. A bênção passa pela sua vida, mas não fica na sua vida. Ela sai da sua vida e vai para a vida de outras pessoas. Ela sai de sua casa e vai para outras casas. Sai da sua família e vai para outras famílias. Pode ser que hoje eu esteja falando para pessoas que estão relutando e resistindo em entregar a vida para Deus, porque estão esperando 1 milhão de garantias. Você não vai ter garantia. A única garantia que você tem é que a presença do Senhor será contigo em todos os momentos. E às vezes ele vai ficar em silêncio. Às vezes ele não vai trazer para você a resposta na hora. Às vezes a promessa vai demorar para se cumprir aos seus olhos, mas ela vai ser cumprida no tempo que Deus determinou para que isso acontecesse. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na história de Abrão com Deus é que depois, quando você vai para outros textos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus ele era amigo de Abraão.
Isso mostra que comunhão é amizade com Deus. Comunhão é amizade com Deus. Quando Abrão ele está cheio de dúvidas em relação à promessa que Deus havia feito para ele, e só um parênteses, né? Antes de eu ler o último texto que eu quero ler com vocês essa noite, eu não sei se você reage quando você lê a Bíblia, né? Mas eu, dependendo do trecho da Bíblia que eu estou lendo, eu choro. Dependendo do trecho que eu estou lendo, eu fico com uma raiva tremenda. Vontade de matar a pessoa ali. E às vezes eu racho de rir, porque é engraçado algumas coisas que estão escritas na Bíblia. Agora, interessante é que o pai da fé aqui estava começando a ter o seu caráter assim transformado, né? Porque Deus fez uma promessa para ele, né, no capítulo 12. E aí, quando você vai para o capítulo 13, ele está chegando ali no Egito, né, ou melhor, ele está, né, saindo do Egito e indo ali em direção ao Negueb. Ele, a sua esposa e todo mundo que está com ele, né, servos, servas, bens, o pai dele que tinha ido também. E é muito engraçado, porque quando ele chega no Egito, antes dele sair do Egito, no final do capítulo 12 ali, né, a partir do verso 10, quando ele chega no Egito, ele está com muito medo de ser morto. Ele está com medo de ser morto. E ele estava com medo de ser morto por quê? Por causa de Sara. Porque Sara era bonita. E ele fala isso aqui. E não diz que ela era só bonita, diz que ela era muito bonita. E aí, como ele está com medo de ser morto, ele diz o seguinte: se perguntarem para você, você fala aí que o nosso grau de parentesco é irmandade, tá? Você não fala que você é minha mulher, não, senão vai sobrar para mim. Se eles descobrirem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar contigo. Então faz o seguinte, você fala aí que é minha irmã. Mas ele não pensou em nenhum momento que isso poderia trazer risco para a vida de Sara. Ele literalmente joga a Sara debaixo do ônibus. Fala assim, ó, o negócio é o seguinte: para eu não morrer, vai você na frente. E é o que acontece, porque o faraó bate o olho nela e toma ela, né? E antes que aconteça algo pior, Deus chega em Faraó, dá um petelequinho nele e fala assim: não, tem dono. É casada. Não mexe com ela, não. O Faraó fica muito bravo e pergunta para Abrão: por que você não falou a verdade para mim, que ela era sua mulher? Tá? E ainda, né, mandou Abraão chispar de lá, junto com todo o comboio que ele estava passando por lá, falou: pode ir embora, a gente não quer você aqui não. Tchau, vai embora. Vai com Deus, segue em paz o teu caminho. E foi isso que aconteceu. E aí depois a gente sabe que Ló, né, é preso, é sequestrado, aí Abrão tem que ir atrás para resgatar o sobrinho, enfim. Mas aí quando chega no capítulo 15, Abrão carrega no seu coração algumas dúvidas e algumas incertezas. Então, se você acha que é errado ter dúvida, Abrão duvidou, teve incertezas. Certo? Então, fazer perguntas sinceras não é errado e muito menos pecado, tá bom? Ele aqui estava com dúvidas no seu coração em relação à promessa, e aí ele começa a dialogar com Deus, ele começa a fazer perguntas para Deus. E aí, o último texto que eu quero ler com vocês aqui de Gênesis 15, é o que está ali a partir do verso 1, diz assim: depois desses acontecimentos, ou seja, de tudo que aconteceu com Ló, né, de tudo que aconteceu ali com eles, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. E aí Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O que esse texto quer dizer? Que toda a fortuna, toda a riqueza, a primogenitura, tudo que Abrão havia conquistado, ele não iria nem deixar para Ló, que era parente de sangue. Ele ia deixar para Eliezer. Para Eliezer, que era um estrangeiro que vivia ali nas terras de Abraão, que servia a Abraão, que era um servo de confiança que Abraão tinha como um filho. Era para ele que Abraão estava pretendendo deixar todos os bens, toda a sua herança. E aí Abrão continua dizendo para Deus: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário,
Aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E aí o verso 5 diz: então o Senhor levou ele para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. E o verso 6 diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. E o verso 7 diz: o Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava. Por quê que Deus pediu para que isso fosse feito? Naquela época era assim que os contratos eram feitos. Naquela época era assim que uma aliança era firmada. Quando eles mandavam cortar os animais pelo meio, ambas as partes que estavam fazendo o acordo deveriam passar por cima daqueles animais cortados pelo meio. O que aquilo significava? Muito simples. Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a palavra que eu estou te dando hoje. A parte mais interessante aqui é que quando você vai indo para o final do capítulo 15, diz que quando o sol se põe, lá no verso 17, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. E naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí vai falar a terra dos povos aqui. Então, quando somente Deus passa por cima daqueles animais, Abraão não passou, foi só Deus quem passou. É como se Deus estivesse dizendo para ele o seguinte: o que aconteça comigo? O que aconteceu com esses bichos, se eu não cumprir a minha palavra com você? Queridos, viver para a glória de Deus é ter uma vida onde você confia plenamente em Deus, mesmo tendo dúvidas no coração. É uma vida que você ouve e obedece à voz do Senhor, porque você tem um relacionamento de intimidade com Ele. Mesmo que esse relacionamento de intimidade não responda a todas as suas dúvidas e não te dê todas as garantias que você gostaria de receber. Que você possa refletir na história de Abrão, ela vai continuar, mais para frente vai acontecer mais coisas ainda que são muito mais, assim, que são muito interessantes e tem muita coisa para ensinar. Mas que hoje você entenda que viver para a glória de Deus é um chamado. E não é só um chamado, é uma identidade que Deus deu, que foi perdida por causa do pecado, mas que foi recuperada graças ao descendente prometido a Eva lá no Éden. É graças à graça desse descendente agindo na nossa vida que existe uma inimizade entre nós e a serpente. E assim a semente desse descendente pode ser gerada no nosso coração, nos trazendo vida e nos trazendo de volta para o plano original de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus está tentando trazer o ser humano de volta. E hoje chegou a minha vez e a sua vez de ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, nos chamando para ser uma bênção a todas as famílias da terra. Que o plano de Deus possa se cumprir na nossa vida e que a gente possa desenvolver um relacionamento de amizade com Ele e possa confiar nele, mesmo que a gente não tenha todas as garantias ou que a gente não tenha todas as respostas. Nós vamos ouvir agora a última mensagem musical, que você possa ouvir a voz de Deus falando ao seu coração através dela, e que Ele possa fazer mais uma vez hoje morada na sua vida e no seu coração. Oh.
do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, Amém. Que Deus seja louvado. Vamos orar para nós podermos encerrar essa noite? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma noite que estivemos aqui. Nós aqui na tua casa de oração e o resto do pessoal nas suas próprias casas, transformando a sua casa num ponto de pregação do Evangelho. Isso foi um ensinamento e uma lição que a pandemia trouxe. Não foram as igrejas que foram fechadas, mas foram os lares que foram abertos para se transformarem em igrejas. Então, Senhor, que a tua palavra continue sendo levada de todas as formas e maneiras que ela puder ser levada. Que nós possamos ter amizade contigo, como aprendemos um pouquinho hoje com a vida de Abraão. Que mesmo que nós não tenhamos todas as respostas, ou mesmo sequer todas as garantias que gostaríamos, que possamos confiar em Ti, que possamos obedecer a Sua voz e que possamos ser uma bênção em qualquer lugar onde nós estivermos. Continua conosco
É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, Maiara, pela linda mensagem, né? Que nós possamos refletir mais uma vez nessa noite por tudo que foi nos explicado aí nos menores detalhes, né, Guilherme? Exatamente, exatamente. Mas presta atenção agora que a gente tem um desafio para você. Amanhã a gente vai estar dando uma caixinha com alguns chocolates para uns de vocês. Mas para ganhar essa caixinha não vai ser tão simples assim. As regras são as seguintes: você vai fazer alguma ação missionária por aí onde você mora, vai gravar um vídeo, vai postar no seu Facebook, marcando essa página aqui do Distrito de Gardenia Azul, e o vídeo que tiver mais curtidas vai ganhar esse prêmio aqui. Então, pegou o passo a passo? Gravou o vídeo da ação missionária, postou no Facebook, marcou o Facebook do distrito, você pode ganhar esse prêmio. E o vídeo que tiver mais curtidas vai ganhar. E é amanhã até às 5 horas, hein? Então, não perca essa oportunidade, a gente espera pelos vídeos de vocês. Isso mesmo, Guilherme. Então, faça a sua ação missionária, tire foto, vídeo, marque a página do distrito, use sua criatividade aí, lembrando que a nossa Semana Jovem está destinada aí ao reencontro, né? Exatamente. Então, visite aquele amigo que você está sentindo falta em nossa igreja, faça a sua ação para que você possa levar aqui o brinde surpresa. Tá bom? E desde já queremos agradecer a presença de todos nessa noite aqui, todas as igrejas, todos os nossos amigos que estavam presentes. Que Deus abençoe a todos. E amanhã tem mais. Então vamos marcar o nosso encontro às 20 horas, nessa quinta-feira. Teremos essa programação maravilhosa com testemunho, louvor, brinde e para fechar com outra mensagem especial com a Maiara Costa. Muito obrigado a todos. Boa noite. Espero vocês amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos,
seja em nós, em nossa vida só por Ele. A Ele a glória e o louvor, que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós.